Ok, estamos gravando. Perguntas, senhores? Dúvidas? Não? Então, fala, Murilo. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estava fazendo uns exercícios do tópico 2. Eu não entendi a terceira questão. Eu cheguei a ver um gabarito, só que não ficou muito claro para mim. Tópico 2 já é de inflação. Terceira questão Deixa eu só então. Vamos lá, vamos abrir isso aqui. My website, isso aqui. A gente vem aqui, ensino. Lista 2. Quando você disse terceira questão, você quer dizer essa aqui? Só que questão. Não, isso é lista 4? O que eu estou Não, quis aqui. Lista 2. Questões adicionais, então não foi daqui, porque aqui só tem uma, né? Você estaria dizendo a número 3 aqui ou a número 6? Isso. Questões para revisão. Questão para revisão 3. Então, deixa eu localizar aqui. Isso aqui no livro. Então, vou botar esse livro para cá. Capítulo 11. Questão para revisão 3. Nasce. Durante um longo período de tempo, o preço da barra de chocolate aumentou de 10 centavos para 60 centavos. No mesmo período, o índice de preço do consumidor subiu de 150 para 300. Então, vou tentar fazer aqui o seguinte. Vou usar a letra Q de queijo, que o meu P maiúsculo, por exemplo, eu poderia P minúsculo para o preço do chocolate, P maiúsculo para o índice de preço, mas o meu P minúsculo é muito parecido com o P maiúsculo. Então, desculpe, uma Q parece quantidade. Então, vamos usar X para o preço do chocolate. O X passou de 0,10 para 0,60. E o índice de preços passou de 150 para 300. Tá? Corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço da barra de chocolate? Então, na verdade, tem mais de uma maneira de você fazer. A maneira mais simples é fazer essa conta aqui. Ó. Olhar a variação percentual de 0,1 ou de... deixa eu botar assim, 0,10, só para deixar claro. 0,10 sobre 150 e 0,60 para 300. Tá legal? Semente a maneira mais simples de responder a questão. Então, vamos lá. O que essa pergunta diz? Perdão, com essas informações. Preço do chocolate passou de 10 centavos para 60 centavos. Índice de preços passou de 150 para 300. E o autor pede o seguinte, corrigindo pela inflação total, quanto aumentou o preço da barra de chocolate? Outra maneira de colocar a pergunta é o quanto o preço da barra de chocolate subiu além da inflação. Tá? Então, na modo de ver, a melhor maneira de fazer é essa aqui. Simplesmente você pega o preço do chocolate, divide pelo índice de preços em ambas as datas e calcula a variação percentual de uma fração para outra. Tá legal? Então, vamos fazer aqui a conta rapidamente. Eu acho que é 200%. É 200% que tem no gabarito? Sim. Ok, então nem vou fazer a conta. Aqui. Também que vocês nem me viram. Ponto é o seguinte, gente. Calcula a variação percentual da fração da esquerda para a fração da direita, você vai concluir que houve um crescimento de 200%.
afinal, tem que acertar uma conta de cabeça aqui, hein? Tá certo? Então, assim, essa pergunta do autor é: colocando o preço do chocolate em termos de quantas compras, quantas cestas um chocolate comprava, que seria essa fração aqui, ou essa outra, em datas diferentes, aqui, por exemplo, seria, se ele tivesse dados anos, que seria 2000, aqui 2010, porque ele não menciona, só diz ao longo de um período, né? Então tem uma data inicial e uma data final. Você conclui que essa fração aumentou 200%. Então, assim, em termos reais, o preço do chocolate cresceu 200%, ou outra maneira de colocar, 200% além da taxa de inflação. Tá? Respondi, Murilo? Eu acho que sim. Eu tentei fazer pela fórmula que estava nas notas de aula, só que deu errado. Que Aí forma? Mas que parte das notas de aula? Deixa eu puxar aqui. Nota referente ao tópico 2. Eu tentei usar a fórmula do como é calculado o índice de preços ao consumidor, que é PT igual VT dividido por VB vezes 100. Sim, mas veja bem, essa fórmula aqui não é útil porque o índice de preço já está dado, 150 e 300. Você não tem que calcular o índice de preço aqui. Aqui você não tem que calcular o índice de preço. Tá? Basicamente, você tem que fazer comparar a evolução do preço do chocolate vis-à-vis a evolução do índice de preços. Colocando de outra forma, inclusive, para não ter dúvida, ficar mais claro, se aqui, ao invés de preço de chocolate, eu tivesse falado de salário por hora, por exemplo, ao invés de botar esse valor pequenininho, 10 centavos e 60 centavos, tivesse colocado 10 dólares e 60 dólares, aí a pergunta seria: o que aconteceu com o salário real? Aí você diria que o salário real cresceu 200%, porque o cálculo do salário, chamado salário real, que é o salário nominal, ou seja, em valores monetários dividido pelo índice de preços. Perdão, desculpa, o salário real é isso, é o salário monetário dividido pelo índice de preços, tá legal? Então, aqui na prática, o que o Menkel fez foi ele tratou o chocolate, o preço do chocolate, como se fosse um salário. Mas é como você faz esse procedimento de você dividir um preço ou um valor monetário pelo índice de preço, você não faz só com o salário. Como a gente discutiu no tópico 2, você faz com qualquer valor monetário. Colocando de outra forma, você pode interpretar o seguinte: essa questão aqui, o Menck está te pedindo para comparar o poder de compra do valor necessário para comprar uma barra de chocolate digamos aqui que fosse o ano 1, com o poder de compra do valor necessário para comprar uma barra de chocolate no ano 2. Tá legal? Basicamente é comparação de poder de compra, no caso, 10 centavos, 60 centavos, em datas de valores monetários, 10 centavos, 60 centavos, que estão colocados em datas distintas. Ok? Obrigado. Pode falar, Bito. Oi, professor. Eu também estava olhando aqui a questão, eu acho que eu fiz errado essa também. Eu usei uma fórmula que o Menck disponibiliza, que é a quantia em dólares atuais igual a quantia em dólares no ano T vezes nível de preços atuais sobre nível de preços no ano T. Poderia ser feito, mas vai dar o mesmo resultado. Vai dar 200%? Tem que dar 200%. Eu vou tentar colocar aqui, vamos ver se eu consigo encaixar aqui nesses duas outras maneiras, tá? Então, acho que eu devo ter errado na conta, então, porque... Você confere, eu te pedi o seguinte, você pode... Vou dar duas outras maneiras. Essa aqui é mais fácil, porque você faz um pouquinho menos de conta, tá legal? Só isso. E aí um pouco depende do quão acostumada a pessoa está a fazer conta, o quão familiarizado ela está com os números. Uma coisa que você poderia fazer já para simplificar é tirar a vírgula aqui, colocar só 10 e 60, tá? Mas não precisa fazer isso. Você pode ir direto para a calculadora. Desculpe. Isso aqui eu tenho que cortar. Peraí. Eu vou colocar duas outras maneiras aqui. Vamos ver se eu consigo encaixá-las aqui. Vou tentar botar Então, essa aqui seria a forma A. Para colocar a outra agora aqui em preto. A forma B, você compara a variação percentual de 10 centavos para a variação percentual de 0,60 sobre 300 vezes 150, tá legal? Também, essa variação também tem que dar 200%.
Se não der, o seu professor merece ser esquartejado. Mas já te digo, porque observa o que vai dar. Porque observa o seguinte, 300 aqui no numerador vezes 150, você fica só com 2 no denominador, tá claro? Então, isso aqui é igual a 0,30. Então, quando você passa de 0,10 para 0,30, é um crescimento de 200%. Ok? Então, você também tem que obter, se você fizer, eu imagino você ter feito algo parecido com isso. Se não foi isso, que você falou, pegou a fórmula do Menkel, vou colocar aqui em vermelho o que eu chamaria de terceira forma. Aí eu vou ter que, ao invés de botar só na horizontal, vou botar na vertical, porque está faltando espaço aqui. Você compara 0,10 dividido por 150 vezes 200 com 0,60. Mas observe que esse aqui vai ser esse aí fica um pouquinho mais chato, né? Peraí, só para os números aí, 0,10 por 150, que vai ser 150 por 200, esse não dá exato. Tá? É 200 ou é 300, professor? 300. Aí, desculpe. Aí fica exato. Por que não dá exato? Achei que dava, é que aqui o número é 300, tá? Então vai ficar bem, não fica complicado. Vou botar aqui. Então, obrigado. Estava errado. Obrigado, hein, Bento? Então, ele sabe o que aqui fica 2, então você está falando, quando você passa de 0,20 para 60, então podemos continuar aqui embaixo, ó, de 0,20 para 0,60, você está falando de mais 200%. Ok? Também. Você multiplica por 3. Assim como, observa o seguinte, você passa de 0,10 para 0,30, você multiplicou por 3. Você passou de 0,20 para 0,60, multiplicou por 3 também. E aqui também, essa fração aqui da esquerda vezes 3 dá a fração da direita. Com certeza. Ok? Então, eu desconfio que você fez uma dessas duas contas aqui, não foi? Se você não obteve 200%, aí dá uma conferida na calculadora. Não foi, mas esse 0,20, o que ele é? Assim, ele é o valor como se fosse corrigido assim do Vamos lá, 0,10? olha só. A ideia é simples. Você pegou o 0,10 na data 1, dividiu pelo índice de preços, então é como se você tivesse quantidades de cesta na data 1. Aí você multiplica pelo índice de preços 300, né, que é na data 2, então você tem valores monetários na data 2. Então você pode imaginar o seguinte, essa conta aqui, que foi a que você perguntou, o que você está fazendo é o seguinte, você está pegando aquele 0,10 que está na data 1, levando ele para a data 2, efetuando nessa transferência transferência, entre aspas, uma correção pelo valor de compra pelo custo de aquisição da cesta subjacente ao índice. Então, a ideia é relativamente simples. Se o índice de preço cresceu 100%, você vai pegar o 0,10 e multiplicar por 100%. Se o índice de preços cresceu 400%, você pega o 0,10 e multiplica por 400%. Tá? Porque, inclusive, posso apagar o quadro agora, Bento? Por mim sim, mas... Alguém se opõe? Então vamos pagar aqui, só para não ir dúvida, que observa o seguinte, o que está sendo feito, tem até uma fórmula desse tipo nas notas de aula, eu estou dizendo, você pega um valor monetário, divide pelo índice de preço na mesma data e multiplica por uma outra data, pelo índice de preço numa outra data. Evidentemente, isso aqui é igual ao seguinte. Tá legal? Só reagrupei os termos da expressão da esquerda, ok? Agora, observe o seguinte. É uma questão só de fazer conta. PT grande dividido por PT minúsculo é igual a 1 mais a variação, permito colocar assim, entre aspas, tá? Do P, porque não é percentual, variação relativa. Só, por exemplo, se o PT grande é igual a 4 e o PT pequeno é igual a 2, qual foi a variação percentual
do índice de preços? 100%, concorda, Bento? Dobrou. Ok, então agora observa o seguinte. Por outro lado, então 100%, você concordou, ou seja, a variação percentual foi 100%. Agora observa o seguinte, que PT grande sobre PT minúsculo é igual a 4 sobre 2. Realmente, só, desculpa, fazer uma pequena alteração aqui. Vou trocar os números, mas não vai fazer diferença nenhuma. Continua sendo 100%. Só para que está aparecendo 2, o número 2 está aparecendo muitas vezes, alguém pensa que tem alguma coisa, depois dá uma confusão. Então, vou só trocar esses números. Ao invés de 4 e 2, permito-me colocar 5 e 10. Então, da data T minúsculo para a data T maiúsculo, o índice de preços dobrou, ou seja, cresceu 100% com esses novos números. Agora, PT grande sobre o PT minúsculo é 10 sobre 5, que é igual a 2, que é igual a 1 mais... Porém, 2 é igual a 1 mais 1. Aí peço que compare isto que eu vou marcar em verde aqui com isto que eu tinha colocado aqui, ó, também marquei em verde. Então, basicamente, o PT grande dividido pelo PT pequeno é igual a 1 mais a taxa de crescimento do P. Só não pode colocar na forma percentual, tem que ser na unitária, né? Só que esse 1 aqui é 100%, na verdade. O segundo 1. 1 mais 100%. Só que o então é 2, tá legal? Tá ok, Bento? Sim ou não? Perguntas, Bento? Ah, Bento botou no chat. Obrigado. Mais perguntas, senhores? Então, vamos em frente. Matéria. Desculpa. Tópico 2 a gente traz de volta. Coloca aqui. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, a gente vai continuar falando de moeda. Tópico 3. Nós tínhamos chegado até aqui. Então, eu falei assim, nós temos um pequeno problema. Nós precisamos... Isso nós tínhamos falado. A gente tem que definir o que é moeda antes de efetuar qualquer mensuração do... Desculpe. Vamos retomar do começo da sessão. A gente tinha entrado nessa sessão, mas não tínhamos parado mais ou menos justamente nesse bullet item aqui. Então, vamos retomar. Acho que é mais fácil, faz mais sentido, porque é rápido fazer retomar daqui do título. Então, tem uma sessão com esse título, Moeda na Economia Norte-Americana, no manual, mas os conceitos são os mesmos para a economia brasileira. Tá? Então, como eu disse no primeiro bullet item, os conceitos são, no primeiro bolotinho, os conceitos são gerais, valem para o Brasil também. Então, chamado estoque de moeda, que é, seja, a quantidade de moeda que existe na economia, tem forte influência sobre diversas variáveis macroeconômicas. O que é o estoque de moeda? Por um exemplo, você olhar, somar-se em valor, evidentemente, quanto está a quantidade de moedas e cédulas que estão em circulação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você não conta as cédulas. Então, por exemplo, uma nota de 50 reais e uma nota de 10 reais, a minha conta não é que eu tenho uma nota e outra nota. Não, eu tenho 50 reais e 10 reais. Tem 60 reais que vão fazer parte do estoque de moeda. Tá? Então, uma nota de 50 e uma nota de 10, elas estão contribuindo com 60 reais para o estoque de moeda. Então, assim, de novo, a gente conta a quantidade de moeda não pelo número de moedas e cédulas, mas pelo valor monetário total dessas moedas e cédulas. Então, é uma maneira de fazer a mensuração. Só que não é a única. Por isso que a gente tem esta bullet item aqui. A gente vai ter que definir moeda antes de efetuar qualquer mensuração do estoque. Vai dizer, ó, moeda é isso aqui. Aí a gente pode mensurar. Perguntas até aqui. Bom, então vamos lá aos nossos conceitos.
Ah, mas por que tem mais? Peço que aguarde, a gente vai ver por que tem mais. O primeiro conceito, que é o mais simples, é o chamado papel moeda em poder do público. Deve ser mais, mas tem só pra, e pode ser um pouco enganoso, porque fala papel moeda, alguém pensa, as moedas metálicas estão fora. Não, não, não. Elas estão dentro. Então, assim, tudo que existe de moeda metálica e cédulas em circulação, mas que tem poder do público, fazem parte deste conceito chamado PMPP. Importante que aqui é o chamado público não bancário, ou seja, pessoas e entidades distintas, público não bancário, indivíduos e também algumas entidades que sejam distintas do Banco Central do Brasil e chamados bancos comerciais. Quem são os bancos comerciais? Vou dar o exemplo de alguns. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, Itaú. São os grandes bancos comerciais aqui no Brasil, são esses 5, se não me esquecer. Vamos lá, são os BB e Caixa, mais Itaú, Santander, Bradesco. São os 3 grandes bancos privados. Itaú, Santander, Bradesco. Tem alguns outros bancos, por exemplo, Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco estatal, faz parte desse conjunto chamado bancos comerciais. Um banco comercial é um banco no qual as pessoas podem realizar chamado depósito à vista, que são os depósitos que podem ser movimentados por cheque ou cartão de débito, tá? E que não rendem juros. Depósito à vista não pode render juros. Então, tem uma corretora. Não. Essa corretora, estritamente corretora de valores, isso não é um banco comercial, porque ela não emite, ela não tem. Você não pode fazer um depósito à vista, tá? Então, banco comercial, bancos que recebem depósito à vista. Os principais aqui no Brasil, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e Bradesco, são os maiores. Tá? Então, tudo que for todas as moedas e cédulas que estão em poder de agentes econômicos distintos do Banco Central e desses bancos e dos bancos comerciais faz parte do PMPP. Então, cédulas que eu tenho, dinheiro que eu tenho na minha carteira, faz parte do PMPP. Já respondo. Cédulas que estão no caixa de uma agência bancária no centro da cidade, ou em Copacabana, ou em qualquer outro lugar, não fazem parte do PMPP. Aí o Murilo perguntou, banco digital conta? Pode, conta. Como eu não tenho conta com nenhum deles, desses chamados, os mais recentes são o Nubank, e tem um outro que eu esqueci o nome, né? O Nubank, tem um outro que também que não tem agência física, né? Vamos falar aqui do Nubank. O Nubank, pelo que eu sei, mas não tenho certeza, ele tem... A pessoa pode ter depósito à vista. Então, ele entra, cai na mesma categoria que o Banco do Brasil, que a Caixa, que o Bradesco, Itaú, Santander, do Sul. É um banco comercial. Tá? Perguntas até aqui. Aí vem o segundo conceito, chamado papel moeda emitido, PME. São as cédulas e moedas que estão fora do Banco Central. Aí, o dinheiro que está na minha carteira entra no PME. O dinheiro que está no caixa, e também entra no PMPP. O dinheiro que está no caixa num restaurante, um restaurante qualquer, ele entra no PMPP, entra no PME. Dinheiro que está no caixa de uma agência bancária, agência do Banco do Brasil, por exemplo, ou do Bradesco, ou do Nubank, está em poder de um banco desses, não entra no PMPP, mas entra no PME. Então, uma consequência, inclusive, disso, é que, quando você apurar o PME e o PMPP, um valor
o PME vai ter que ser maior ou igual que o PMPP. Usualmente vai ser maior, porque tudo que está no PMPP entra no PME. E, além disso, você também entra no PME, também tem que levar em conta no PME os recursos os cédulas de moedas que estão em poder dos bancos comerciais. Bom. Perguntas até aqui. Agora vem um conceito que é um pouco maior do que o PME. É a chamada base monetária, que nós, assim como livro, nós vamos chamar de M0. Tá? Então, olha aqui, isso aqui não é um O, é um zero, M0. O M0 ele pode ser escrito de duas maneiras. Das duas maneiras que eu coloquei aqui. Desculpe, eu devia ter falado que eu estou querendo copiar um pedaço aqui das notas de aula para o quadro. Então vamos lá, senhores. O PME a gente falou já. PME são todas cédulas e moedas que estão fora do Banco Central. Aí a gente diz que o M0 é composto pelo PME mais alguma coisa que nós chamamos de reservas dos bancos no BC. BC quer dizer Banco Central. O que são essas reservas dos bancos no Banco Central? Vocês podem interpretar da seguinte maneira, até a gente vai depois falar disso. O Banco Central ele funciona como banco dos bancos, o banqueiro dos bancos, dos demais bancos que operam. Tá? Você pode interpretar, pode imaginar o seguinte, assim como eu tenho uma conta no Banco do Brasil, num outro banco, alguns dos senhores têm conta no Itaú, na Caixa, esses bancos comerciais, o Banco do Brasil, Bradesco, não sei o quê, eles têm uma espécie de uma conta corrente, como se fosse uma conta corrente, no Banco Central, da onde eles podem depositar recursos e sacar. E esses recursos que estão nessa conta, nesse tipo de conta, não rendem juros. Então, você pode imaginar como se fosse uma conta corrente que um banco tem junto ao Banco Central. O saldo que um banco tem junto ao Banco Central, a gente diz que é a reserva do banco em questão junto ao Banco Central. Então, você pega todos os saldos que os bancos têm, soma o saldo do Banco do Brasil, com o do Bradesco, do Itaú, com de todos os bancos comerciais, aí você vai obter o que seria o valor deste item aqui. Este item aqui, somado com o PME, nos dá o M0, que é a chamada base monetária. Perguntas. Eu vou depois dizer por que isso se chama base monetária. Porque isso que a gente diz base monetária. Mas é como se fosse assim, é o pilar, é o fundamento, a base para a criação de moeda. Pode interpretar assim. Um conceito mais amplo depois que eu me zero. Bom, agora observe o seguinte. Isto aqui foi chamado de reserva dos bancos no Banco Central. Aí, como aqui foi colocada essa qualificação no Banco Central, isso até já sugere que os bancos podem ter outro tipo de reservas. Sim. Permite escrever, então, assim, reservas, aqui abreviando, as reservas dos bancos
Perdão, coloquei ali minúsculo. Reservas dos bancos. Ela é igual a... Tem dois componentes, que eu vou chamar aqui de X1 e X2. X1 é moeda em espécie. Cédulas e moeda em espécie, tá? E o X2 são aquelas reservas junto, ou reservas no Banco Central, tá? Então, esse X2 aqui é justamente isso aqui. Ok? Então, a ideia é a seguinte. Pode interpretar como essas reservas, colocando de outra forma, são as reservas que os bancos têm para fazer frente às saques dos seus correntistas, por exemplo. Um correntista vai sacar, já responde, Beatriz, vai sacar dinheiro, o banco tem que ter moeda espécie. Se não tiver, ele pode pedir para o Banco Central, a Banco Central, daquela minha conta, me passa, daquele saldo que eu tenho, me passa uma parte em espécie, por exemplo. Tá? Não só para isso, mas que os bancos não têm que fazer frente somente a retiradas dos seus correntistas, há outras obrigações que eles têm que cumprir também. Bom, então a ideia é a seguinte: os bancos mantêm alguns recursos em reservas. Em espécie, aqui eu estou vendo moeda e espécie, eu quis dizer o seguinte, faltou um M aqui, era moeda em espécie. E agora o truque, quando você olha para essa definição aqui, que você pode, pegando só para esse pedaço aqui, você pode então escrever o seguinte, que o M0 é o PME, desculpe, mais o X1 mais o X2. E aí eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Não, errei, desculpa. Faltou um M. O M não apareceu direito. O PME mais... O M0 é o PME mais o X2. Porém, você pode quebrar o PME da seguinte maneira. PMPP mais X1. Isso aqui é o próprio PME. Por quê? Peço que aceite como verdade, já vou explicar. Então, aí eu posso grupar o X1 mais X2. Por quê? Quando a gente falou em PMPP e PME, eu falei, você tem o PMPP, é só o dinheiro que está em mão, cédulas, moedas em poder de indivíduos e entidades não bancárias, distintas do Banco Central, Banco do Brasil, não sei o que. O PME, você pega tudo que está no PMPP, mas o que os bancos têm em seu poder. Ora, mas o que os bancos têm em moeda física em seu poder é justamente esse X1 aqui. Então, pela discussão que nós tínhamos tido antes, o PME é justamente o PMPP mais o X1. Então, eu posso grupar o X1 com o X2, que isso aqui é uma A mais B mais C, então coloco A mais, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses. Isso aqui, o que é isso aqui? São as reservas dos bancos. Só olhar aqui em cima. Aí a gente então chega nessa fórmula aqui, que a base monetária é igual ao PMPP mais as reservas bancárias. Dito isso, então você pode dizer que apresentar a definição da base monetária de duas maneiras. Base monetária, PME mais reserva dos bancos junto ao Banco Central, ou base monetária igual a PMPP mais reservas bancárias totais. Dentro das reservas bancárias estão aquelas reservas dos bancos no Banco Central. A gente vai trabalhar mais com a segunda forma. Essa aqui.
Eu não esqueci sua pergunta, Beatriz. Outra perguntas. Aí a pergunta da Beatriz tinha feito uma pergunta, porque existem todas essas categorias. Dependendo do qual é a questão econômica que está sendo analisada, um ou outro conceito de moeda é mais importante. Desculpa, é mais apropriado. Aqui nós vamos discutir principalmente o M0 e o M1. A gente vai falar depois o que é o M1. O M0 nós estamos falando agora. Para que nós pudéssemos falar do M0, eu tive que primeiro falar no PME, PMPP, tá? Para poder definir o M0, eu tinha que falar do PME, PMPP e reservas dos bancos, seja em espécie ou junto ao Banco Central. Eu tinha que falar das reservas, tá? Mas aqui neste tópico nós vamos estar mais preocupados com M0 e M1. Perguntas? Bom, então, só para não ter dúvida, gente, que diabo eu fiz aqui? Não sei por que cargas d'água, o que eu imprimi ficou diferente sobre o que eu tenho no PDF. O que os senhores têm o que os senhores baixaram no website é igual a isso aqui? Essa página 2 começa em reserva de valor? Tá, obrigado. Agora que eu estou vendo, até já sei o que acontece. Eu tento ser amigo da natureza e às vezes eu faço algumas modificações, tento não reimprimir todo. Porque assim, todo semestre eu termino, antes de começar o semestre seguinte, um curso que eu já lecionei, eu atualizo as notas de aula. Aí eu tento não imprimir tudo. Só o que eu troquei. Às vezes me engano, que às vezes alguma coisa está no final de uma página, vai para o começo da outra, aqui aconteceu isso. Então, o que eu tenho aqui no papel é um pouco diferente do que tem. Tá? Desculpe por isso, gente. Tentei ser amigo da natureza, mas acabei gerando uma pequena confusão aqui. Mas, então, o que os senhores têm está igual ao que está no quadro. Então, eu vou me guiar pelo material que está no quadro. Ok. Bom, aí vem esse comentário que eu coloquei aqui. M0 é um passivo do Banco Central. Isso, no sentido de contabilidade. É um item do passivo do Banco Central. Tá? Como pode, Alexandre? Não é muito difícil entender por quê. Suponha que o Banco Central... Vocês estão estudando contabilidade, não estão? Já começaram a discutir balanço patrimonial, né? Sim ou não? Ok. Então, assim, pensa que o Banco Central, como qualquer entidade, apura uma entidade minimamente organizada, tem que organizar o seu balanço patrimonial. Então, um dos itens que o Banco Central tem no seu balanço, no ativo, são o que chamam de reservas internacionais. Não confundir as reservas internacionais com as reservas dos bancos junto ao Banco Central. Infelizmente, a palavra reserva aparece nos dois lugares. E isso pode gerar uma pequena confusão. Mas acaba que, em certo sentido, ambos são reservas, até como o nome deixa claro. Os bancos têm reservas junto ao Banco Central. E o Banco Central tem as suas reservas que não são junto ao próprio Banco Central, são as chamadas reservas internacionais. Recursos em moeda estrangeira em poder do Banco Central, não necessariamente em moeda física, não necessariamente em dólar em espécie. Pode ser depósito num banco dos Estados Unidos, ou depósito junto ao FMI, em aplicações em fundos de aplicação em títulos de altíssima liquidez. Tá? Bom, então vamos supor, para facilitar, que o Banco Central vai no mercado de câmbio e compra dólares
de uma pessoa qualquer, de um exportador. Alguém exportou alguma coisa, tinha $100 em mão, aí o Banco Central comprou esses $100, facilitar a nossa vida, suponha que a taxa de câmbio é R$5 por dólar, então o Banco Central cresceu as suas reservas em 500, então tem que ter um lançamento de mais, um registro de mais 500 aqui no ativo. Tá? Lembrando que o balanço do Banco Central é apurado na moeda brasileira, real. Onde é que está? Aonde vem o lançamento a crédito? Que na prática acontece, pode interpretar assim, é como se o Banco Central tivesse uma maquininha que gerasse dinheiro instantaneamente, essa maquininha criasse dinheiro. Tá? Então, tem se o Banco Central pagasse, por exemplo, pagou um exportador, alguém que vendeu dólares para o Banco Central, o equivalente a R$500 em dólares. O Banco Central pode estar, então, criar dinheiro, ou seja, expandir o PME, entrega cédulas na mão da pessoa. A gente teria um lançamento de mais 500 aqui também, como contrapartida daquele mais 500. Tá? Então, inclusive, só para uma vedura, lembra, o PME envolve dinheiro que está fora do Banco Central, cédulas e moedas fora do Banco Central. Então, na verdade, o Banco Central nem precisa rodar a máquina e emitir cédula fisicamente. Mas você pode pensar, o Banco Central tem um cofre imenso, cheio de cédulas, de reais, moedas guardadas. Então, basicamente, comprei $500, o Banco Central abre 500, o equivalente comprei $100, R$500, ele abre aquele cofre, pega 5 notas de R$100 e entrega na mão da pessoa que vendeu os dólares. As transações do Banco Central são feitas sim, entregando dinheiro na mão de um indivíduo. Não, mas para a nossa discussão, a gente pode simplificar, assumir que é feito dessa forma. Ou, outra maneira, você pode pensar o seguinte, que ao invés de colocar os mais 500 aqui, ou de fazer emitir moeda, expandir o PME, o Banco Central pergunta para o sujeito, fulano, você que vendeu os dólares, você tem conta onde? Tenho conta no Bradesco. Tá legal. Pode ir lá olhar sua conta, me dá teus dados, CPF, CNPJ, passa suas informações, que eu vou depositar um dinheiro na sua conta no Bradesco. Aí o que o Banco Central faz? Como se alguém no Banco Central pegasse um telefone, só que não é assim, né? O telefone é tudo registrado rapidamente no computador. O Banco Central avisa o Bradesco. Bradesco, coloca R$500 na conta, de saldo na conta desse fulano, desse sujeito que me vendeu uns dólares. Porque eu estou aqui, neste momento, aumentando o seu saldo, o saldo que você tem comigo aqui nas suas reservas. Tá? Mais 500. Então, outra maneira de fazer. Então, a ideia... Então, assim, à medida que o Banco Central, por exemplo, compra dólar, vende dólar, então, se ele vendesse dólar e alguém pagasse em espécie para ele, o Banco Central tiraria o lançamento para ele. Ao invés que agora o Banco Central faz o seguinte, ele vende dólares e recebe o pagamento em espécie. E essa transação foi no valor de R$1.000. Então, a gente lançaria aqui menos R$1.000 com menos R$1.000, porque o pagamento foi espécie. Então, R$1.000 saíram do PME. Tá? Perguntas até aqui? Bom, só ver uma coisa aqui, 1 minuto. O ensino online não necessariamente é pior do que perdão, não em todas as dimensões. Uma delas é que tem um rápido acesso à internet. Balanço do Banco Central do Brasil. Uma coisa aqui rapidamente. Estou procurando ver se eu acho aqui o balanço do Banco Central. Não.
olha só, gente. Então, veja isso aqui. Sem muito esforço, achei isso aqui na internet. O site do próprio BCB é Banco Central, tá? Banco Central do Brasil. No site do próprio Banco Central do Brasil, a gente acha o balanço patrimonial do Banco Central. Então, como eu te falei, ativos e moedas estrangeiras são as chamadas reservas internacionais do Banco Central, tá? E olha aqui o chamado meio circulante, que é uma obrigação do Banco Central. Com um pequeno comentário, do jeito que está feito aqui, esse meio circulante é todas as moedas que existem, inclusive as que estão em poder do Banco Central. Estão entrando aqui. Porque aqui ele coloca caixa e equivalente caixa. Então, o jeito que o Banco Central faz o seu balanço é como se ele listasse esse 4,2 que aparece aqui, também estão aqui dentro. 4,2 é notas, né? Desculpe. Não, o valor é 31, tá? Isso aqui milhares de reais. Então, o Banco Central, em algum momento, 31/12 de 2018, tinha o equivalente a 31 mil reais em seu poder, em caixa. Então, você teria que, para ter o PME, você tinha que tirar esse 31 mil daqui. Tá? E outro item que aparece, vou olhar aqui dentro, são os depósitos de instituições financeiras. São aquilo que chamou de reservas do Banco Central, desculpa, reserva dos bancos no Banco Central, que aparece na definição do M0. Aqui. O que não está claro para mim, aqui olhando, é se isso é exatamente as reservas. Eu desconfio que não, porque essas reservas que aqui são mencionadas, elas não rendem juros. Mas os bancos têm outros depósitos junto ao Banco Central que rendem juros. Então, esses que rendem juros, como não estão sendo, eu desconfio que talvez isso aqui englobe tudo. Ou seja, as chamadas reservas que a gente menciona e também depósitos das instituições financeiras junto ao Banco Central que rendem juros. Tá? Mas, inclusive, só para uma navegador, em algum momento na minha vida, eu já vi uma vez o balanço do Banco Central ser estruturado de forma que aparecia lá em cima a base monetária. O pessoal estruturou de forma a aparecer a base monetária. Mas o fato é que, então, como a gente falou, o PME está embutido aqui dentro. Tá? Então, se o Banco Central comprar dólar ou euro e pagar em espécie, há uma expansão dessa conta, do saldo desta conta que aqui está. Perguntas? Agora que eu estou vendo, ninguém falou nada, né? Vocês conseguiram ler isso aqui? Que eu estava marcando e falando? Professor, eu até comentei que estava um pouco longe, mas deu para acompanhar com você passando o mouse em cima. Tá. Vocês querem rediscutir ou deu para acompanhar, gente? Então, de novo, mais uma. Não sei se foi nesta turma ou na outra que eu falei na última aula. Às vezes, gente, que eu coloco aqui na tela, aparece para mim do jeito, não é exatamente do jeito que vocês estão vendo. Então, quando eu colocar alguma coisa não ficar claro, me avisem imediatamente, tá? Vocês querem rediscutir isso aqui? Ninguém protestou, então nós vamos em frente. Então, o fato é que, sem muito esforço, você vai no Google, você acha o balanço do Banco Central, e você vai lá, você acha que a chamada base monetária, se não explicitamente, ela está aparecendo lá no passivo do Banco Central. Tá? Então, colocando de outra forma, a expansão do M0 é uma forma de financiamento do Banco Central. Ele compra dólares emitindo M0. Tá? Perguntas até aqui? Bom. Você pode repetir o que você acabou de falar sobre o M0, por favor? A expansão do M0 é uma forma do Banco Central se financiar também. Por exemplo, se ele compra... A pergunta que, quando você começa a estudar contabilidade, é tudo que apareceu no ativo tem que ter, porque inclusive o nome diz, pelo menos quando eu estudei foi assim,
No passivo, você está listando as obrigações e as origens dos recursos, né? No ativo, você está listando as formas que os recursos estão sendo utilizados. Então, por exemplo, se o Banco Central compra dólares e ele pagou por esses dólares emitindo moeda doméstica, a lógica que está por trás disso é o seguinte: essa emissão de moeda doméstica financiou a aquisição dos dólares por parte do Banco Central. Então, o Banco Central pode se financiar expandindo o M0. Ou a expansão do M0 é uma forma de financiamento do Banco Central. Tá legal? Perguntas? Não? Então, a gente vai passar aqui para a próxima página, onde a gente entra no conceito do chamado M1. M0, chamado base monetária. O M1 não tem nome, é só M1. Ele é composto pelo... Então, vamos lá. Perdão. M0 aqui para a gente, daqui para frente, o M0 é igual a PMPP mais RB, minha abreviação para reservas bancárias, tá legal? Para escrever um pouco menos. Aí, em seguida, eu chego e digo o seguinte, que o M1 é igual ao PMPP mais os depósitos à vista. DV quer dizer depósito à vista aqui. Vamos escrever um pouco menos. Bom, um ponto importante é que o depósito à vista ele vai ser maior ou igual que as reservas bancárias. Tá? Então, a consequência disso é que, veja lá, compara M0 com M1. Essa parcela aqui é igual. O RB é menor ou igual que o DV, então a consequência é que o M1 é maior ou igual que o M0. Usualmente, a gente terá isso aqui. Tá? O usual é que isso aqui aconteça. M1 maior que M0. Por que isso? Veja bem, quando alguém deposita, chega no banco e deposita, por exemplo, R$1.000, o que o banco faz? O banco recebe depósito, ele não senta em cima dos R$1.000. Ele vai pegar aqueles R$1.000, por exemplo, precisa guardar 10 como sob a forma de reservas, e os 90 ele vai emprestar. Você pode interpretar de uma maneira simples. Alguém chegou, depositou R$1.000 num banco, o banco guarda, por exemplo, 100 num cofre, na gaveta, e os outros 900 ele empresta para alguém que está pegando empréstimo, como se a pessoa saísse com os R$900, o tomador de empréstimo, embaixo do bolso. De maneira simplificada, para a nossa discussão, você pode interpretar assim. Mas por que o banco faz isso? Porque, veja bem, o depósito à vista, os bancos não pagam juros. Porém, quando eles emprestam dinheiro, eles cobram juros. Então, cobrar juros por empréstimo é uma das maneiras dos bancos se financiarem, tá? Gerarem lucros. É uma das maneiras. Então, não tem, a princípio, o banco não quer simplesmente receber depósito e sentar em cima, deixar parado, tá? Não é o que o banco usualmente vai fazer. Ele vai guardar uma fração daquele depósito que ele recebeu sob forma de reservas e parcela considerável ele vai emprestar para um outro depositante. Então, o que na prática acontece é que os depósitos à vista são maiores que em valores, ou seja, o valor do DV é maior que o valor do RB. Perguntas, senhores? Bom, aí aqui nas notas de aula eu digo o seguinte, que o M1 é um
passivo do agregado Banco Central mais bancos comerciais. Que diabo é isso? Agregado Banco Central mais bancos comerciais. A ideia aqui é relativamente simples. Suponha que você, até inclusive, isso é feito no mundo real, chamada consolidação de balanços. Você tem, por exemplo, que assim, ou quisesse um casal, o senhor A e a senhora B, que são casados, querem fazer o que seria o equivalente do balanço patrimonial do casal. Tá? Aí, mas o A está devendo dinheiro para B. Ou então quiser falar marido e mulher, uma família tem o sujeito, uma família de 2 pessoas, A e B. A está devendo dinheiro para B. Então, na hora que você fosse fazer o que seria o balanço patrimonial conjunto da família composta por A mais B, você, digamos que a dívida seja de R$100. Você listaria aqui no ativo B tem para receber R$100, porque o A está devendo para ele, porém ele listaria a dívida do B. O que o pessoal chama de consolidação é que quando você junta 2 entidades para montar um balanço único, 2 ou mais entidades para montar um balanço único, essas dívidas cruzadas você cancela. Tá? Você cancela. Não foi, porque basicamente tem uma dívida de 100 no passivo, tinha uma dívida de 100 no passivo, um crédito a receber de 100 no ativo, exatamente o mesmo crédito a receber, o valor de 100 no ativo, você cancela os dois. Tá? Então, agora, a conta chamada consolidação do balanço, então, pega 2 entidades, A e B. Tá? Então, por exemplo, tem uma empresa, chama uma holding, que é proprietária da empresa A1 e da empresa A2. A empresa A é proprietária da empresa A1 e da empresa A2. Ela quer consolidar o balanço de A1 e A2. As dívidas cruzadas são canceladas, ou seja, a chamada consolidação do balanço não é só juntar tudo que está no ativo de uma com tudo que está no ativo da outra, tudo que está no passivo de uma com tudo que está no passivo da outra. Tem um trabalho de olhar o que é dívida de uma empresa com outra, chamadas obrigações e créditos cruzados, e você cancela. Bom, por que eu estou falando isso? Se, por exemplo, a gente estivesse aqui olhando para o Banco Central e eu coloco aqui BB, que é a sigla comumente utilizada para Banco do Brasil, tá legal? E para facilitar a nossa vida, vamos pensar que só existe, o único banco comercial que existe no Brasil é o Banco do Brasil. Tá? Faz conta que não tem Santander, que não tem Itaú, nada do tipo. Então, você teria aqui um dos itens no ativo do Banco do... Então, você teria, desculpe, aqui no passivo do Banco Central, você tem o PMPP, a base monetária, que seria compõe NCP e reservas. Que, no caso, são... Deixa eu colocar aqui, desculpa, deixa eu colocar RB, reservas bancárias, que, no caso, são só do próprio BB, tá? Que não só existe o BB como banco comercial. Porém, o BB, ele tem, aí tem várias outras coisas, o que interessa no ativo e no passivo, o que interessa para a gente são esses que eu estou colocando. O BB, ele tem no seu ativo aquelas reservas bancárias que estão juntos ao Banco Central, que é um ativo do BB. Ele pode sacar aqueles recursos em algum momento, se assim desejar. Se não integralmente, pelo menos parte disso. Então, são as reservas do BB, do Banco do Brasil, junto ao Banco Central, estão no passivo do Banco Central e no ativo do Banco do Brasil. E uma conta de passivo do Banco do Brasil é o chamado, são os depósitos à vista, o saldo total. Ah, mas por quê? Dá um exemplo. Eu cheguei, depositei R$1.000 no Banco do Brasil. Então, na hora que eu deposito R$1.000 no Banco do Brasil, aqui teria um lançamento nas reservas bancárias mais 1.000. Moeda em espécie em poder do Banco do Brasil, que cresceu por 1.000. Qual é a contrapartida? É que o meu saldo na minha conta aumentou por 1.000. Então, quando o meu saldo na minha conta aumenta, o passivo do Banco Central aumenta pelo mesmo valor. Tá? Agora, na hora que fosse consolidar esses balanços, esses 2 balanços que eu coloquei aqui, e criar um balanço
conjunto consolidado. Eu quero, desculpa, pegar isso aqui, vamos ver se eu consigo arrastar. Eu devia ter colocado mais para cima. Vamos ver se eu consigo. Não, eu tenho que fazer então assim. Peraí, Ctrl X. Isso. Editar. Colar. Assim eu consigo. Agora permitam. Vamos deletar aqui. Pegar mais espaço. Então, como eu falei, tem alguns outros itens. Aqui. Aqui. Mas na hora que você fosse consolidar esses balanços, esse item aqui cancelaria com aquele ali. Então, o que seria o balanço da entidade fictícia PC mais BB seria algo do seguinte tipo. Teríamos aqui o PMPP, os depósitos à vista e outros itens, e aqui outros itens. Tá legal? Bom, eu fiz essa discussão rápida aqui só com BC, Banco Central e Banco do Brasil, mas você pode imaginar o seguinte. Primeiro você pega todos os bancos comerciais e consolida os seus balanços. Só dos bancos comerciais. Junta numa entidade fictícia. O Itaú, o Bradesco. Então, dívida do Itaú com o Bradesco, dívida do Bradesco com o Banco do Brasil, todas essas dívidas vão se cancelar. Aí você tem um balanço consolidado para os bancos comerciais. Aí você agora junta com o Banco Central. Aí você vai cancelar as reservas, como eu fiz aqui. As reservas bancárias. Aí você fica, então, com esse item. Desculpe, gente. Eu esqueci de tirar os telefones daqui do escritório. Sempre tirando a aula, hoje eu não lembrei. Você ficaria, então, assim, com o item PMPPDV. Então, esses dois itens aqui, a soma dos dois, é um passivo dessa entidade fictícia, composto pela junção do Banco Central do Brasil com todos os bancos comerciais. Perguntas? Bom, isso aqui nós já tínhamos falado, que o M1 usualmente vai ser maior. É maior ou igual que o M0, necessariamente, usualmente vai ser maior. E agora eu vou falar rapidamente outros conceitos de meios de pagamento. E vou discutir aqui aqui a gente vai estar discutindo o M0 e o M1. Vou falar rapidamente de outros conceitos que, inclusive, um dia alguém for fazer um concurso público, por exemplo, dependendo de onde essa pessoa vai trabalhar no mercado financeiro, isso pode ter alguma relevância. Então, vou colocar aqui vou ver se não mudam. Espero não ter mudado. Site. Espero que ele ainda esteja disponível. Sim, temos aqui o chamado meios de pagamentos ampliados. Então, veja bem, aparece aqui M2, M3, M4. Então, o M2, então, é o M1, mais chamadas demais emissões de alta liquidez realizadas primariamente no mercado interno por instituições depositárias. Ups. Bom, quem são as instituições depositárias? São os bancos comerciais. Tá? Mercado interno, aqui dentro do Brasil. Emissões de alta liquidez. Por que é emissão? Que, veja bem, o jargão que as pessoas dizem é que os bancos emitem ou criam, mas como falar, emitem depósito à vista. Também, assim como o Banco Central emite moeda física, os bancos comerciais emitem depósito à vista. Então, essas demais emissões de alta liquidez são obrigações de alta liquidez, ou seja, que podem ser rapidamente transacionadas,
realizadas pelos bancos comerciais, porque no mercado interno está em poder dos agentes econômicos aqui no Brasil. Tá? Então, por exemplo, um título, um CDB que tem opção de recompra aqui, o CDB é Certificado de Depósito Bancário, que rende juros, tá? Possivelmente cai nesse chamado de emissões de alta liquidez. Tá? Então, um conceito de moeda mais amplo que o M1. Aí o M3. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Pelas cotas dos fundos de renda. O M3 é composto pelo M2, mais as cotas dos fundos de renda fixa, mais títulos registrados no Selic. Tá? Cota do fundo de renda fixa, o que é isso? O chamado fundo de renda fixa são aqueles onde a gente já falou aqui, fundo de renda fixa, né? Alguém deposita dinheiro num banco, mas não deixa parar na conta corrente, faz investimento, coloca no fundo chamado comum. Está lá ou não, fundo de renda fixa. Então, saldo, isso aí pode interpretar esse cota, quer dizer o seguinte, saldo total dos fundos de renda fixa. Saldo total dos fundos de renda fixa então, faz parte do M3. Tá? E carteiras de título registrado no Selic. Quando a gente fala taxa Selic, Selic. Desculpe. Vamos lá, senhores. Só um minutinho. Selic, acho que quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Selic, significado. Isso. Aqui segundo a CNN Brasil, é Sistema Especial da Liquidação e Custódia para disciplinar e agilizar a compra de venda de títulos públicos. É exatamente isso. Tá? Absolutamente correto. Tá? Então, uma coisa, tem a taxa Selic e o Selic. O Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas pensa o seguinte, como eu já falei, títulos públicos são transacionados, comprados e vendidos, então, na época, foi criado um sistema para acompanhar, registrar quem é o proprietário dos títulos, quem está comprando, quem está vendendo, é o Selic. Tá certo? Então, títulos registrados no Selic são os títulos que podem ser transacionados e cujas as transações são registradas no Selic, são os títulos com maior liquidez. Tá? Títulos públicos. Então, se existir um título público que não está no Selic, então é um título com liquidez menor. Tá? Então, o volume de títulos registrado no Selic faz parte do M3. E o M4, tudo que está no M3, mais alguns títulos públicos, e até do jeito que isso está feito aqui, títulos registrados no Selic. Essa conselho deixa claro que então existem títulos públicos de alguma liquidez que estão fora, que não estão registrados no Selic. Tá? Ok? Alguns títulos públicos não necessariamente serão registrados no Selic, então o valor total desses títulos públicos eles entram no M4. Como eu disse, aqui nós vamos estar discutindo principalmente o M0 e M1, que são... Observe o seguinte, M0 e M1, nada rende juros ali. Mas no M2, o M1 não rende juros, mas isso aqui rende juros, isso aqui rende juros, isso aqui rende juros, isso aqui rende juros. Tá? Então a gente vai estar discutindo, aqui para a gente, uma característica importante do M0 e do M1 é que eles não rendem juros. É a moeda... Pensa assim, depois de você pensar em moeda, em espécie, cédulas e moeda metálica, o M0 e M1 é o que está mais próximo disso, não rende juros. E eu chamo a atenção aqui que ao contrário do M1, eu deveria colocar também ao contrário de M1 e M0, tá? Cadê melhor? Ao contrário de M1 e M0. Os conceitos de M2, M3 e M4 são alterados com relativa frequência. Na verdade, já tem alguns anos que não muda, mas, por exemplo, primeira vez que eu estudei isso na minha vida, tinha mais ou menos a idade dos senhores, o M2 era M1 mais depósito de poupança. Tá? Agora, do jeito que está colocado aqui, não, poupança é alta liquidez.
Depósito de poupança entra aqui que a pessoa pode sacar a qualquer momento. Tá? Então, depósito de poupança entra aqui, desculpe. Mas na época que eu estudei, a primeira era só poupança. M2 era M1 mais o saldo das contas chamadas cadernetas de poupança. Tá? Aqui pode ser englobar as cadernetas de poupança e outras coisas. Tá? Perguntas? Aí eu vou discutir, para fechar essa subseção, vou falar de alguns dados para o Brasil. O M0 e o M1, chamada média dos saldos diários, o que é isso, Alexandre? Vamos lá, o que eu vou fazer? Peço que, por enquanto, ignore isto aqui. Tá? Esse comentário. Então, só, M0 e M1 como percentagem do PIB em 2017, do PIB brasileiro. Eu levantei 4,3 M0 como percentagem do PIB, o M1, 5,8% do PIB. Aí eu pergunto, mas o problema é o seguinte, peraí. Cadê isso aqui? Coloca aqui, 1 do 1, aí aqui seria a linha do tempo, tá? Aí o ano vai correndo, aí o ano fecha aqui em 31 do 12. Então, o que acontece? O PIB ele é produzido gradualmente ao longo desse período, desse intervalo de tempo aqui, tá legal? Todo mundo está me acompanhando? Alguém quer fazer uma pergunta? Porém, então, pela natureza do conceito, o PIB você pega o que foi produzido no primeiro dia, no segundo dia, tá? Então, o PIB ele é ao longo de todo esse período, o PIB é soma. Então, você somaria você somaria o PIB do dia 1 com o PIB do dia 2 com o PIB do dia 3, assim vai. Agora, o M0, a natureza dele é diferente. Quando você pega, por exemplo, um balanço patrimonial, deixa eu ver se eu consigo botar aquele que eu disse que tinha ficado muito pequeno e ninguém protestou, agora eu vou aumentar. Olha isso aqui. Aqui, gente. No dia 31 de 12 de 2018. Então, que veja bem, a princípio, você, por exemplo, estaria apurando a base monetária aqui nesse momento. Mas o fato é que o Banco Central ele apura a base monetária diariamente. É isso, o Banco Central sabe disso. Então, aí a pergunta que perdi. Então, veja bem, a base monetária era 500 no dia 1º, 502 no dia 2, caiu para 498 no dia 3, subiu, desceu. Então, a base monetária tem uma natureza distinta, né? Que é um saldo, um estoque, é uma posição numa dada data, enquanto o PIB ele é construído num intervalo, né? Por exemplo, no caso aqui que ele está discutindo de um ano. Aí então, quando você olha para isso aqui, tudo bem, você fez essa conta aqui, Alexandre. Mas de que data era esse M0 aqui? Você pegou do final do ano, pegou do começo do ano, pegou no meio do ano, aí tem um critério chamado média dos saldos diários. Você pega o M0 em todos os dias, aí você não fala em memória, só nos dias úteis, pega o M0 em todos os dias úteis, calcula a média no ano, e aí você utiliza essa média dos saldos diários. Esse é chamado média dos saldos diários. Pega o M0 dia a dia, calcula a média aritmética, e é o que você usa para tomar como percentagem do PIB. Tá, ok? Perguntas? Então, a gente tinha essa informação e agora na tabela 1. Na última página desse documento temos mais algumas informações. Dados de 2018, que eu levantei junto ao Banco Central do Brasil, não é isso? Tudo aqui em média dos saldos diários, que a gente acabou de discutir, que diabo é esse tal de média de saldo diário. Então, a gente tem ali o M0 barra M1, ou seja, o M0 como percentagem do M1. Variou de 77% em janeiro, parece que é o mínimo aí em abril, né? Não, setembro, julho, 73%. Mas veja bem, em nenhum momento foi abaixo de 73%, ficou entre 77% e 73%.
Então, a razão entre M0 e M1 é relativamente estável. A gente tem aqui o PMPP, papel moeda em poder do público, com percentagem de M1, sempre acima de 50%, mas nunca passou, nunca chegou a 55%. Então, as pessoas, do total que elas têm, moeda em espécie, depósito à vista, ela mantém um pouco mais da metade na forma de moeda em espécie, na forma de PMPP. E agora aqui, aqui não ficou legal, não. Curiosidade, pedir para alguém olhar isso. Alguém pode olhar essa tabela e ver se você tem uma coluna a mais? Ou se só tem isso aí? Alguém pode conferir essa tabela no seu PDF? Não Só tem isso. Só tem isso, tá. Tá que eu estou vendo. Eu burramente atualizei e coloquei uma coluna a mais, que aqui nessa discussão não nos afeta, mas não disponibilizei para os senhores. Depois, quando chegar a hora, a gente discute isso. No momento não tem diferença. Então, aqui, onde eu estou colocando R/DV, só para não ter dúvida, isso eu tinha corrigido também, deveria ser RB/DP, porque eu estou usando, eu usei não no quadro, eu falei, DV é depósito à vista. RB é o que eu chamei de reservas bancárias. São as reservas bancárias como percentagem dos depósitos à vista. Sempre abaixo de 50%, né? Em nenhum momento foi abaixo de 44%, mas ficou sempre abaixo de 50%. E agora aqui tem uma coisa interessante, se a gente for olhar. Vamos arredondar, dizer que isso aí é 50%, tá? Para facilitar a nossa vida. É uma discussão rápida que a gente vai fazer aqui. Então, olhando o... Então, vamos lá, senhores. O que isso quer dizer? Uma das implicações disso aí é que, se todos os correntistas batessem na porta dos bancos simultaneamente, quero sacar tudo que eu tenho depositado, só está em depósito à vista. Só depósito à vista, hein? E depósito à vista é aquele que não rende juros. Boa parte das pessoas, para quem tem alguma poupança, vai deixar uma parte pequena na conta corrente, né, no depósito à vista, e vai colocar uma parte em caderneta de poupança, fundo de renda fixa, e assim vai. Se todo mundo batesse na porta dos bancos e pedisse para sacar o que ela tem na forma de depósito à vista, os recursos que os bancos têm na gaveta, na verdade até menos, né? Porque essas reservas bancárias envolvem, as reservas bancárias lá dentro tem recursos em espécie, em poder dos bancos, e reservas junto ao Banco Central. Tá? Então, dentro desse RB também tem as reservas junto ao Banco Central. Mas, então, assim, o banco pode pedir, o Banco do Brasil pode pedir, Banco Central, estou precisando desse dinheiro que está aí, deixa eu sacar. Mas as reservas dos bancos comerciais correspondem a pouco menos, como a gente viu naquela tabela, tem, pelo menos em 2018, a menos de 50% dos depósitos à vista. Tá? Então, se todo mundo sacar, correr para sacar de uma vez só, os bancos não têm como fazer frente a isso. Então, o sistema bancário, o sistema financeiro, ele funciona do jeito que nós estamos acostumados, porque nem todos os depositantes sacam os seus recursos de uma vez só. Se todo mundo correr para sacar os seus recursos de uma vez só, é um desastre, isso que se chama de corrida bancária. Corrida bancária é quando todo mundo... A corrida bancária ela pode ser localizada, afetar, por exemplo, um único banco. Aí depende, por exemplo, se afeta um banco... Mas tem uma coisa que aconteça, por uma infelicidade, uma corrida bancária aqui no Brasil. Afeta um único banco, um banco pequeno. Isso não é um problema sério. Para o Brasil, os demais bancos, junto com o Banco Central, tem como lidar com isso. O diabo, por exemplo, uma corrida bancária
que afete vários bancos simultaneamente, ou um banco grande. Porque supõe assim, que um banco, pensa um país qualquer, eu não quero dar exemplo nenhum aqui do Brasil, porque às vezes alguém pega aquele negócio, um pedacinho do vídeo no YouTube, olha, ele falou que o banco vai quebrar, não falei nada disso. Então, vamos lá, já. Um país hipotético, um certo grande, tem lá, digamos, 20 bancos, mas um deles corresponde a 20, 30% dos depósitos à vista. Aquele banco passa por uma corrida bancária, não consegue fazer frente aos depósitos, e ele fecha, suspende, não estou honrando os saques, o meu correntista não pode sacar. Será que isso poderia afetar as demais instituições? Poderia acontecer? O que vocês acham? Pensa assim, imagina a situação das pessoas naquela sociedade, elas estão vendo que um banco sempre existiu, sempre existia lá décadas, tudo como sólido, de repente disse, tem que fechar aqui as minhas agências, que eu não estou conseguindo fazer frente aos saques. Afetou o banco 1. Será que isso não afetaria o banco 2, o banco 3, e outros bancos daquele país? O que vocês acham? Ninguém vai falar nada? Diga, Murilo. A crise imobiliária nos Estados Unidos não aconteceu porque teve alguma crise em algum banco e fez efeito cascata? Você está falando de 2008? Isso. Sim, 2008, sim, exatamente. Aí o problema é que começou a se que na hora que o problema é o seguinte, não é só uma questão de percepção, que inclusive dos agentes, assim, não fundamental, é que os bancos são entrelaçados. Então, por exemplo, tem uma empresa grande que tem conta no banco 1, está devendo dinheiro para o banco 2, é sacado do banco 1 para pagar o banco 2. Às vezes, o banco 2 emprestou dinheiro para o banco 1, o banco empresta dinheiro um para o outro. Então, os bancos não são... Cada banco é isso completamente isolado do outro. Não existe isso, eles se comunicam, né? Então, pode acontecer um problema num banco, gerar problema no outro, mesmo que os correntistas não façam nada. Tá? Não quero fazer nada. Mas, então, assim, porque todos os agentes, os bancos estão interligados, os agentes econômicos também. Então, na hora que um dos problemas que aconteceu na crise de 2008 também foi isso, que a expressão que os economistas usam é crise de confiança. Na verdade, os agentes, opa, o que está acontecendo? Tá? Então, na crise da Grande Depressão, década de 30, aconteceram várias corridas bancárias nos Estados Unidos. Tá? Então, uma corrida bancária é algo bem perigoso que pode botar. Em 2008, teve problema nos Estados Unidos, houve problema em alguns países da Europa também. Tá? Então, o sistema financeiro ele funciona porque, como eu disse, nem todo mundo saca de uma vez só. E se, de repente, por algum motivo, por exemplo, uma recessão muito forte, faz as pessoas questionarem a solidez do sistema financeiro, isso pode gerar problema. E mesmo que o sistema financeiro seja sólido, veja bem, um sistema... Não, que se o sistema financeiro fosse sólido, isso aí seria igual a 100%. Não, nenhum sistema no mundo vai trabalhar com 100% de reservas, né? Reserva corrida bancária no Brasil. Teve uma recente, não. Em menos de 25 anos onde você pode encontrar uma boa descrição, onde eu li num livro da jornalista Miriam Leitão. O título é Saga Brasileira, a luta de um povo para sua moeda. O que aconteceu foi o seguinte: no começo de 1999, o real desvalorizou e o plano Collor tinha acontecido... Assim, o real estava na minha região de fico, mas se desvalorizava de forma muito gradual perante ao dólar. Aí, no começo de 1999, teve uma desvalorização considerável. Isso foi um pouco antes do plano Collor. Eu não presenciei, que foi por acaso a época que eu estava fora do Brasil. Mas pessoas que eu conheço me contaram que teve um dia que todo mundo ficou nervoso, correu para o banco para sacar dinheiro, achando que ia acontecer que nem no plano Collor, onde houve um bloqueio dos ativos financeiros. E no livro da Miriam Leitão, ela conta que, segundo ela saiu do Rio de Janeiro para São Paulo de manhã cedo, numa sexta-feira,
desceu no aeroporto, depois de Congonhas, que fica mais próximo do centro de São Paulo, e pegou um táxi para ir para o centro de São Paulo, e quando o táxi estava indo para o centro de São Paulo, ela está caminhando pela rua, passando na frente das agentes bancárias, todas as agências bancárias cheias de gente fazendo fila do lado de fora, na sexta-feira. E aí, no sábado e no domingo, o presidente Fernando Henrique, o então ministro da Fazenda, Pedro Malan, foram para a televisão fazer pronunciamento, inclusive um dos dois foi para o fantástico programa da TV Globo, né, no domingo, explicar o que estava acontecendo. Aí conseguiram acalmar as pessoas, então parece que, segundo o relato da Miriam Leitão, na segunda-feira as coisas estavam tranquilas, a corrida bancária que tinha se iniciado morreu com o pronunciamento dos dois durante o fim de semana. Então, assim, isso pode acontecer. Então, se você fizer uma busca no Google por bankrans ou corrida bancária, você vai achar um pouco menos, mas bankrans você vai achar bastante coisa. E como eu disse, corrida bancária que afeta só um banco, mas para quem é correntista, depositante do banco que é afetado, é um desastre. Uma das coisas é que o banco muitas vezes vai parar de funcionar, não necessariamente os depositantes vão reaver seus recursos, às vezes vai reaver somente parcialmente, e às vezes demora, né? Normalmente, se o banco fecha, eu tinha R$1.000 no banco, o banco fechou, se eu reaver, vai demorar um tempo, não necessariamente vai reaver imediatamente, né? Então, para o depositante é um desastre, e se isso for um fenômeno que afetar parte considerável dos bancos no país, pode gerar uma paralisação do sistema financeiro e, consequentemente, tem impactos que chama a economia real, porque temos o sistema financeiro operando e as empresas, os restaurantes, os hotéis, as montadoras de automóvel, elas estão operando junto do banco e precisam daqueles serviços prestados pelos bancos, né? Então, o sistema não tem como a economia funcionar do jeito que ela funciona hoje sem o sistema financeiro, né? Perguntas? Bom, então vamos ver voltar para a página, acho que era página 3 ou 4 das notas de aula, mais ou menos página 3. E aí nós vamos falar do sistema da Reserva Federal. Aqui eu já vou fazer um parênteses, peraí, só conferir uma coisa aqui. Isso é algo importante. Vamos começar essa sessão, então, aproveitar esse minuto para discutir isso aqui. Tem esse link aqui no chat. Quer dizer, não botei ainda, desculpe. Peço que os senhores depois coloquem isso nos seus bookmarks. A gente vai discutir isso aqui rapidamente. Por quê? É algo importante. Inclusive, as notas de aula não contemplam essa notícia aqui. E aí que eu vou dizer para vocês, isso passou, não sei se foi por conta da pandemia, eu não percebi, fui me dar conta esses dias, que eu sabia que tinha esse projeto de lei circulando, não sei se eu perdi, não acompanhei as notícias com a devida atenção, e aí estava dando uma olhada no material para essa aula agora, há poucos dias, mas peraí, eu joguei no... não, que tinha esse projeto, realmente passou nesse meio tempo. Tá? Então, na verdade, a notícia aqui é de 25 de fevereiro de 2021. Então, o presidente Bolsonaro sancionou a lei complementar tal, que está ali os detalhes, 179 de 2021, aqui inclusive é um link para a lei, texto da lei, que estabelece a autonomia do Banco Central. Aí, basicamente, na lei diz que o Banco Central tem como objetivo zelar pela estabilidade monetária. Vamos lá. A estabilidade de preços é o principal objetivo do Banco Central. Ele também tem que buscar fazer com que o sistema financeiro seja estável, funcione bem,
suavizar as flutuações da atividade econômica, ou seja, impedir que a economia entre numa recessão muito forte, se possível, e tentar incentivar o chamado pleno emprego, que a gente não atinge nunca. Isso não tem como, mas manter o desemprego baixo, seria melhor interpretar, tá? Eu interpretaria assim. Então, tem aqui uma discussão, umas notícias que quem foram os autores, os relatores. Aí, aqui acho que eles fizeram um bom trabalho aqui no site do Banco Central. Então, fala dos objetivos. Objetivo principal, estabilidade de preço, objetivos secundários. E agora aqui um ponto importante. Diretoria colegiada, o Banco Central tem uma diretoria com 9 membros, presidente mais 8 diretores, todos indicados e nomeados pelo presidente da República, tendo que ser aprovados. Tá dando para ler, gente? Tá dando para ler? Alguém pode confirmar? Não? Agora tem uma barra branca aqui. Desculpe. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Copy image. Isso eu coloco. Editar colar. Aqui dá para ler? Ups! Talvez dê, né? Ok? Tá dando para ler agora? Tá, obrigado. Então, mandato... Ups, não gira. Era assim. Fazer assim, peraí. E ainda dá para ler, que agora ficou mais borrado, né? Acho que melhor antes. Bom, mandatos de 4 anos, não coincidentes com o presidente da República. Os mandatos diretores terão início de forma alternada. Então, os diretores não trocam todos de uma vez só, tá? Eles podem ser reconduzidos uma vez ao cargo. Então, o presidente do Banco Central fica, no máximo, 8 anos, tá? E mais abaixo define aqui as condições que eles podem ser exonerados, afastados do cargo. Aí eu só vou ler aqui, vamos só voltar aqui. Eles podem... Desculpa, aí aqui não vai dar para ler, vou ter que ler sozinho. Eles podem ser afastados se eles tiverem enfermidade, ficarem doentes, se eles pedirem, né, para sair, evidentemente, não são obrigados a ficar. Aí diz aqui, apresentarem comprovado e recorrente desempenho suficiente, ou seja, desempenho ruim acho que até onde eu sei, isso está vago. O que vai ser esse desempenho ruim, se um dia alguém quiser afastar, vai ter que ser definido depois. E condenação com trânsito em julgado para crimes que impeçam o exercício de cargo. Alguns crimes que a pessoa pode cometer, esses crimes impedem que a pessoa ocupe qualquer cargo público depois. Então, uma condenação desse tipo, se a pessoa está num momento no cargo diretoria do Banco Central, vai ter que sair. Tá? Então, assim, o fato é, a grosso modo, agora a diretoria do Banco, desde fevereiro deste ano, a diretoria do Banco Central a atual diretoria do Banco Central e as futuras não podem ser afastadas ao bel prazer do presidente da República. Ele não pode mais. Depois vocês vão ver o texto que eu tenho aqui nas notas de aula, não é assim, era no sistema anterior. O sistema anterior que nós tínhamos aqui no Brasil, o presidente da República escolhia o Senado, o presidente, os diretores do Banco Central, ele mandava para o Senado tinha que aproveitar. Mas a qualquer momento o presidente da República podia afastar o presidente ou qualquer diretor do Banco Central. O ônus seria para o presidente da República que o substituto teria que ser aprovado pelo Senado. Inclusive, tem uma das características dessa lei que o mandato do presidente do Banco Central não é coincidente com o do presidente da República. Então, o presidente daqui para frente, o presidente da República que assumir agora, depois da próxima eleição, que é a próxima eleição em 2022, tem um presidente que vai assumir em 2023. Esse presidente que assumir em 2023 terá que conviver um período de tempo provavelmente com o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, e depois, se não quiser manter o Roberto Campos Neto, vai poder indicar um outro. Tá? Então, o Banco Central agora é mais autônomo do que ele era até recentemente. Isso tem alguma diferença.
A gente vai discutir, então, na próxima aula. Mais detalhes. Então, na próxima aula, a gente entra nesse chamado tópico sistema do Federal Reserve, e eu digo, discutiremos também a estrutura e funcionamento do Banco Central do Brasil. Então, como eu te falei, o conteúdo das notas de aula daqui em diante, para essa sessão, no que diz respeito ao Brasil, é referente, descreve a situação antes da aprovação dessa lei que eu acabei de discutir, para o qual, utilizando a notícia, para o qual eu coloquei a notícia, o link aqui no chat. Perguntas, senhores? Eu tenho uma pergunta, mas não seria sobre a matéria. Tudo bem, pode falar. Eu queria perguntar se quarta tem aula ou não. Tem sim. O recesso é dia 23, então dia 22 tem aula, normalmente. O recesso de fim de ano começa no dia 23, segundo o calendário da UFRJ. Então, no dia 23 não tem aula, mas dia 22 tem aula normalmente, quarta-feira. Tudo bem, obrigada. Nada. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Ninguém vai perguntar nada? Outra coisa. Pode falar. Os exercícios do tópico 3 ainda não precisa, né, fazer? Eu aí não tenho certeza. Posso dar uma olhada aqui. Vamos lá. Acho que ainda não. Tópico 3 é esse que nós estamos agora, não é isso? Uhum. Não, esse aqui já cliquei. Economia internacional. Este exercício. Tópico 3 não tem questão adicional. Então vamos lá. Tem bastante coisa ali. Questões para revisão. Esse é o capítulo 15, né? Não, 16. O exercício 2 pode ser feito. Estou referindo aos exercícios em negrito. 2 pode ser feito. Questão para revisão, desculpe. Questão para revisão. 2 pode fazer. Dois, com certeza. 4 também vocês podem fazer, tá? Não sei se tem vantagem de fazer mais. Só 2 e 4. Os outros, meu modo de ver, não. Questão para revisão, só 2 e 4. Agora, olhando os outros aqui. Eu falei problemas e aplicações. 5, não. 9, não. 10, não. Provavelmente nenhum. 11 e 12 também não, tá? Então, realmente, a gente avançou pouco nessa lista 3. No tópico 3, tá? Eu imagino que a gente vai acabar esse tópico na próxima aula. Espero que sim. Tá legal? Pergunta, gente? Então, eu vou interromper a gravação.